Oi, 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 sejam bem-vindos. Essa é a nossa live de ativação do oráculo do dia. E a gente vai, durante o dia, ativando essa chave. As palavras, elas são símbolos e elas trazem muitos significados. E a ativação diz respeito a gente tomar consciência de tudo que essa palavra significa pra gente. E assim a gente vai ativando. O oráculo do dia, são 365 palavras, é um percurso, é um caminho de prosperidade. Por que eu falo prosperidade? Porque a gente vai abrindo espaços dentro da gente, a gente vai destravando áreas dentro da gente por meio dessas palavras e dos significados que elas têm. Por aqui a gente vai distribuindo e multiplicando esse conhecimento por meio do oráculo do dia, que é passo a passo, dia após dia, esse trabalho que a gente faz interno. Então sejam bem-vindos. O nosso oráculo do dia hoje é generosidade. E essa palavra, a frase diz o seguinte: os bens facilitam a vida. Use tudo que é seu com sabedoria. A generosidade abre espaço para a prosperidade. Então, olha só, os bens facilitam a vida. Primeiro ponto é que a gente desconsidera muitas vezes os nossos talentos e aquilo que a gente é como nosso bem maior. E a gente acha que os bens externos é que são de verdade o nosso bem maior. Os bens externos, obviamente que eles facilitam a vida e eles são fundamentais. Aliás, eles são a representação do nosso poder de gerar. Se você não reparou, generosidade vem do nosso poder de gerar. Então a pergunta é para você: se você confia que você é capaz de gerar, que você tem potência para gerar, provavelmente você é uma pessoa generosa, que multiplica, que compartilha. Sabe por quê? Porque a escassez, ela é uma projeção de dentro para fora. A pessoa que não acredita que ela tem o poder de gerar, ela normalmente é uma pessoa escassa, ainda que ela contribua com dinheiro, com oportunidades, com bens para as pessoas. E a gente às vezes confunde esse significado. Você ser bobo não significa você ser generoso. Muitas vezes você é uma pessoa que não sabe falar não e que não sabe se posicionar. E acaba dando, com essa desculpa. A generosidade pode vir fantasiada de manipulação. Muita gente usa essa fantasia de generosidade para manipular as pessoas através da troca. Então é uma compra, é uma negociação. E a generosidade real, autêntica, ela não compartilha dessa negociação. Tem muita maldade no mundo, muita ruindade, muita gente ruim se cria, cresce, porque tem ao redor de cada pessoa má, tem um monte de gente que não sabe se posicionar. Então a nossa generosidade, ela está muito relacionada à capacidade que a gente tem de controlar essa generosidade, essa empatia. A gente não tem que ser generoso com coisas erradas, com maldade. A nossa generosidade, a nossa empatia tem que ser medida, controlada. Não é ser bobo, é ser bom. Generosidade diz respeito à capacidade também da gente reconhecer que nem tudo precisa ser incentivado, apoiado. Você não tem que ser generoso com tudo. Você tem que saber se posicionar. A sua generosidade tem que estar debaixo do seu comando. E aí é sobre o autogoverno. Autogoverno precisa de discernimento. Então a sua generosidade tem que estar muito sustentada no seu discernimento. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: você está sendo generoso, generosa com você mesmo antes de achar que tem que ser generoso com todo mundo? Esse é o ponto, porque se você não está se posicionando, não sabe falar não, você fala sim para todo mundo e cada sim que você fala externo é um não que você dá para você. Essa negociação entre ser bom para os outros e ser bom para a gente tem que ser muito medida e muito ajustada também. Eu separei aqui alguns pontos eu separei um ponto aqui importante que diz o seguinte: a generosidade expande a alma, porque às vezes o conhecimento, ela expande a nossa capacidade de entendimento, mas quando a gente é generoso conscientemente, sabe as razões e os motivos que nos levam à generosidade, a gente está expandindo a nossa alma. Isso é fundamental para que a gente seja generoso sem se tornar aquela pessoa que cobra. A pessoa que se fantasia de generosa,
ela sempre emite uma nota fiscal depois com juros e correção. E a generosidade não é sobre isso. Não é controle e manipulação por meio do doar, mas é a capacidade de transbordar. Então, analisa aí, pensa se aquilo que você está gerando está transbordando de você ou se você está sendo refém daquilo que as pessoas te pedem ou daquilo que você acha que você deve dar para parecer que é bonzinho, bonzinha, legal, gente boa. Isso aí te torna refém, porque você se torna refém do que as pessoas dizem que você é, das pessoas acharem e confirmarem para você que você é legal, que você é gente boa. Às vezes você é mais generoso com alguém dizendo não e se posicionando do que dando aquilo que a pessoa quer. Às vezes você está sendo extremamente mal, ruim com você mesmo, agressivo com você, abusivo até com você mesmo, sendo generoso com os outros. Isso aí não funciona. Uma hora essa corda quebra e essa fonte seca. A gente precisa ser fonte, mas antes a gente precisa saciar a nossa sede e depois a sede alheia. Qual a qualidade das sementes que você está plantando em você? Porque a capacidade de gerar, você pode gerar qualquer coisa, você pode gerar até o mal, né? Às vezes a generosidade demais alimenta o mal, que é aquilo que eu falei. Por causa da maldade das pessoas, as pessoas más não são a maioria. Normalmente, ao redor de uma pessoa ruim, tem um monte de gente empática demais, porque aquela maldade não se posiciona e aquilo cresce, igual o fermento. Então, se você é generoso, real, você, ao se deparar com uma coisa errada, com uma maldade, com uma coisa que você acha que não vale a pena crescer, você vai se posicionar. E aí, a sua generosidade vai ser dizer não, vai ser cortar aquele mal pela raiz. Isso também é generosidade. Principalmente porque você está se colocando numa situação onde você não se compromete e não se torna refém da aprovação das pessoas. Então, ser generoso é se desligar também dessa necessidade que as pessoas te considerem bonzinho, boazinha. O bonzinho, a boazinha só se ferra. Você se torna refém de ser bonzinho. Ser generoso, muitas vezes, é ser ruim. Ser boazinha só vai te levar para um lugar bem esquisito e de frustração. Você não tem que ser boazinha. Eu fiz uma brincadeira nos stories outro dia falando o seguinte: esse é o ano que a gente vai se tornar a pior pessoa do mundo. Se tornar a pior pessoa do mundo nos livra da necessidade de ficar provando que a gente é melhor para todo mundo. É super desconfortável isso. Você se colocar nesse lugar de não ter compromisso com o que as pessoas vão achar de você, que você é boa, que você é legal, já tira a expectativa. Então você pode agir com mais autenticidade, você pode estar congruente com aquilo que está pulsando aqui dentro. E isso é ser generoso consigo mesmo, né? Então você sabe quem você é. Você não precisa que os outros digam que você é a melhor ou a pior. Até porque você não está competindo com ninguém. Cada um é o que é e ponto. Então dê-se a liberdade de não ficar refém daquilo que as pessoas dizem. Essa é a liberdade de expressar a nossa essência, né? Quando a gente fala essência, é os nossos princípios, valores, aquilo que a gente essencialmente é. E não aquela essência que muitas vezes as pessoas falam, né? É mais mística. Então, a gente não está falando aqui de misticismo. A gente está falando só do funcionamento do nosso ego e tá tudo bem. O nosso, esse controle, esse autoconhecimento é sobre o ego. É sobre essa referência de quem sou. Quando eu descortino esse quem sou, aí eu posso me educar para me tornar generoso, generosa, sem ser bobo. Sem ser boba, sem ser sem ser trouxa, né? A gente não precisa ser trouxa para ser generoso. A gente não precisa fazer bem para os outros fazendo mal para a gente. A gente não precisa alimentar o mal achando que isso é generosidade, porque não é. Mais do que dividir coisas, é compartilhar quem nós somos. Essa escassez interna só confirma essa escassez quando a gente está escasso dessa noção da capacidade que a gente tem de gerar. Isso é uma escassez interna. Aí a vida só vem confirmar que é aquilo que te falta. Então começa a te faltar, porque você não assume, você não tem coragem de ser uma pessoa que gera. Então você precisa que às vezes as pessoas percam coisas para que você tenha. Cadê a sua capacidade de gerar?
que você está gerando ao seu redor? Olha para as pessoas que passaram na sua vida. Como elas estão? Será que depois que você passou pela vida delas, elas estão melhores ou piores? Será que aquela pessoa que você se relacionou cresceu ou diminuiu, né? Será que ela se tornou melhor ou pior? Como é que tá a vida das pessoas que passaram pela sua vida? Será que você foi generoso com essas pessoas, generosa? Muitas vezes a gente olha para uma pessoa que passou pela nossa vida e a pessoa ficou péssima, você tá ótimo e você acha que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. É muito importante que a gente saiba fechar os ciclos e mesmo que você seja prejudicada, é melhor você estar no lugar do prejuízo do que você ir contra os seus princípios e valores e achar que você se deu bem. Isso é tão feio, isso é tão ruim, porque isso revela uma escassez interna, é um rio seco, é quando os nossos rios vão se secando. A gente acreditar que a gente gera nos torna capazes de não depender que ninguém perca nada para que a gente cresça, porque a gente é capaz de gerar. Então, usa aqui o que é o seu bem maior, que é você, para gerar coisas na sua vida e na vida alheia também, né? Você gera experiências, você gera bons negócios, você gera oportunidade, você gera criatividade, você gera conteúdo, você compartilha conteúdo. O que a gente está fazendo aqui? A gente está produzindo um novo jeito de ser, ativando essa palavra, essa chave que é a generosidade. Então você pode hoje rever isso e trazer um novo significado para essa palavra. E de repente você vai perceber que você não está sendo generoso com você mesma, aí, com você mesmo. Talvez você esteja sendo abusivo com você e sendo refém de que as pessoas te considerem muito bonzinho, muito generosa. Muda isso, vira essa chave. O nosso trabalho aqui é exatamente virar essas chaves. Imagina se durante esse ano inteiro 365 chaves virarem dentro de você. Essa que é a nossa proposta. Esse que é o nosso caminho de crescimento. Uma palavra por dia, um significado, uma chavinha que a gente vai virar todo santo dia. Imagina como que você vai, o que você vai se tornar, como é que você vai ser no fim desse ano. Se todos os dias você for lá e apertar um botãozinho e virar uma chavinha. Imagina quem é que você vai se tornar. Se você pegar cada chave dessa e virar em seu favor, em favor daquilo que são os seus objetivos, os seus projetos, essa pessoa que você deseja se tornar para conquistar o que você quer. Essa que é a proposta. A chave que a gente vira hoje é generosidade. Ativa aí. A gente está ativando aqui. Dito isso, a gente fica por aqui. Eu espero que você governe sobre os seus bens, considerando que você é o seu bem maior e que você não seja governado por eles. Quando eu digo governe, é que você esteja consciente dos mecanismos do seu ego de atuação e que você não seja governado pelo seu ego, mas que você conscientemente use essa interface que é o ego nas nossas relações para que as suas relações se tornem mais generosas. Então, esse é o princípio da generosidade. Ser generoso, generosa sem ser trouxa, sem ser bobo, sem se prejudicar para promover um bem que às vezes nem é bem, nem nada, né? Então, essa falta de governo e ser escravo da opinião alheia ou de qualquer coisa denuncia uma escassez interna. Eu espero que você seja fonte, que você não seja represa. Então, a gente fica por aqui com essa chave ativada. Generosidade é o oráculo do dia. O oráculo é uma resposta. Talvez essa seja a resposta para muitas questões que você traz aí. Ficamos por aqui. Pensa aí o que isso tem a ver com a sua história, com a sua vida e vira essa chavinha. Amanhã a gente volta com outra palavra, com outro significado, com mais um passo nessa nossa jornada do crescimento. Dia de ativar a nossa generosidade com a gente mesmo, porque primeiro é com a gente, depois a gente projeta isso para fora, para os outros, para o mundo, para a vida, e assim a gente vai construindo um jeito mais bonito de estar no mundo. Um beijo, fiquem bem.